Bom, eu falei para vocês em outro vídeo a respeito do catalisadorzinho, né? Aquele reagente lá para colocar na massa poliéster, da importância de cuidar dele, de alguns aspectos que eu falei lá, dá uma olhada lá, que comprometem a aderência da massa e a secagem da massa e a lixabilidade e tudo mais, tá? Hoje a gente vai falar sobre a massa efetivamente, tá? E eu tenho aqui comigo a Sprint, tá? A massa Sprint, eu vou botar aqui pertinho assim, que daí aparece, tá? Depois eu viro a tela, daí vai aparecer bem para vocês, tá? Sprint, tá bom? Então essa é a massa que a gente vai falar, não vou falar dela especificamente, eu vou falar a respeito da massa como um todo, massa no geral, certo? Mas eu quis mostrar para vocês por quê? Porque eu quero, quando eu vou falar para vocês de produto, sempre vou trazer para vocês uma recomendação daquilo que é melhor para tornar o serviço de vocês mais produtivo, para que vocês tenham mais produtividade e também tenham economia significativa no que vocês estão fazendo. Por exemplo, vou falar para vocês aqui de um cliente que eu atendo, que desde que ele começou a fazer a segmentação de custo, certo? É um cliente do interior do Rio Grande do Sul. Desde que ele começou a fazer segmentação de custo, ele entendeu que o custo da massa, como eu falei lá no vídeo sobre o endurecedor da massa, o custo da massa, ele é pequeno dentro de um contexto geral de custo, certo? E o trabalho em cima da massa é uma coisa que faz o produtivo gastar tempo. Além de tempo, gasta abrasivo também, mas mais relacionado à questão de tempo. O que que ele fez? Quando ele identificou que a massa, dentro do contexto de orçamento dele, representava 2% em média, porque ele usava uma massa mais barata, o que que ele começou a fazer? Ele começou a comprar a massa 722 que a gente tem, tá na PPG, que é uma massa extremamente macia de lixar, sem porosidade, vou falar sem porosidade, porque no caso dele lá, por exemplo, ele aplica a massa e dá uma mão de primer. Como é que consegue isso? Ela é muito fina, então ela não tem porosidade. Ele consegue fazer um acabamento com uma 220, e esse processo de fazer acabamento na massa ele é muito mais rápido, efetivamente, do que aplicar primer para dar enchimento. Vai vendo a situação. Então ele migrou para essa massa. E o custo dele, da massa, que era lá em torno de 2 e pouco por cento, foi para 3,2% em relação ao orçamento. Então, no volume, no valor final do custo da peça pintada, mesmo migrando para a melhor massa poliéster que a gente tem para ofertar, mesmo indo para melhor, o custo dele teve acréscimos de 3%, se eu não me engano, tá? É mais ou menos em torno disso. Então, veja só, pega um produto muito mais caro, que te dá muito mais ganho de produção, só que impacta muito pouco no custo final por peça pintada. Mas por que que ele conseguiu chegar nesse ponto de fazer essa mudança e implementar? Porque ele enxergou que o custo da peça pintada era X e que, segmentando esse custo, a massa representava uma pequena fração. E mexer nessa pequena fração tinha um impacto muito pequeno no valor final. Então ele começou a usar um produto muito melhor. Mas uma vez que a gente está falando aqui de produto e eu gostaria sempre de trazer informações que possam trazer benefício real para o teu trabalho, o primeiro é você entender como é que está distribuído o teu custo. Para isso a gente usa uma ferramenta que é o Flowcar, para poder segmentar esse custo e tomar decisões assertivas e produtivas. Então, fora isso, outro ponto que eu gostaria de incentivar você é agora, nessa época de inverno, por exemplo, dar atenção a coisas que fazem com que por mais que use, por exemplo, a massa 722, né, que nem é o caso desse cliente, por mais que ele use a melhor massa, hoje existe uma temperatura e uma umidade muito, digamos assim, desfavorável para produto químico que a gente usa na oficina. Por isso que muitas oficinas na Europa, nos Estados Unidos, elas são todas climatizadas, justamente para poder não ter essa perda de produção e perda da característica dos produtos. Então, por exemplo, dentro da massa poliéster, tem diluentes, tem solventes ali que ajudam na dissolução da resina, que são extremamente sensíveis, que é o estileno, que é extremamente sensível à umidade. Entende? Então, quando esse produto, que é um composto orgânico volátil, mas que é muito sensível à umidade, ele está num ambiente de alta umidade, ele perde propriedades. Ele não ajuda tanto na secagem e ele não ajuda na aderência. Então, para que você use uma massa poliéster, por melhor que seja, e não tenha perda de aderência, e não tenha empastamento na lixa, tenha sempre em mente, se a temperatura está abaixo de 15 graus, que impacta direto no BPO lá do catalisador, tá? No peróxido, impacta direto no catalisador. Se tiver abaixo de 15 graus, já vai
direto ali, já vai atrapalhar a vida do catalisador. E se a umidade está acima de 70% no ar, vai interferir na secagem desses compostos orgânicos voláteis que estão na massa, tá? Que é o estileno, por exemplo, que tem uma quantidade maior ali, e ele, quando tem umidade no ar, ele não reage direito. Então, deem atenção para isso. Limpe sempre a chapa com uma solução desengraxante. Vou falar sobre isso para vocês também. Não bote qualquer thinner para desengordurar. Use solução desengraxante boa, por exemplo, D837. ah, ah, Soluções de dentro da PPG, você vai encontrar todas ali, tem características muito boas. Mas a 837 é a melhor indiscutível, tá? Porque ela tem uma evaporação seca, não deixa resíduo. Então, limpar a chapa antes de aplicar a massa. E tirar um pouco do gelo da chapa antes de aplicar, isso vai fazer com que ela seque mais parelhinho, tá? Para você não ter problema de empastamento e muito menos de aderência. Então, juntando as duas coisas, você vai ver que vai ter um resultado muito bom no resultado final, financeiro e de qualidade do produto.